Olá, estamos de volta com o programa Boa Conversa. Hoje recebemos aqui o deputado Leandro Grais, da Rede Sustentabilidade, um deputado que tem feito a diferença no mandato nessa Câmara Legislativa, que de uma maneira geral foi eleita pelas redes sociais. Muitos deputados que não eram conhecidos do grande público, alguns têm se destacado e dentre esses cito o deputado Leandro Grais. Deputado Leandro, como está a articulação com o governo nos projetos relacionados à sustentabilidade, já que o senhor tem defendido esse tema? E até voltando um pouquinho, se ouve falar tanto sobre sustentabilidade, ainda que no primeiro bloco o senhor tenha dito um pouquinho sobre isso, mas exatamente o que é sustentabilidade? Excelente pergunta e excelente oportunidade, porque essa é uma palavra que surgiu nos últimos anos. Muita gente tem defendido sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. Nada mais, nada menos é a sustentabilidade do que nós temos hoje acesso às oportunidades, temos acesso a tudo que é essencial para a nossa vida, de forma que daqui 20, 30, 40, 50 ou 100 anos, as próximas gerações também tenham. Nós não podemos nos desenvolver, satisfazer as nossas necessidades materiais, sociais, de forma a comprometer, a prejudicar a vida daqueles que ainda estão por vir, alguns que nem nasceram. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, tem a ver justamente com algo que pode ser perene, que pode ser mantido e que não possa se desfazer ou chegar ao seu limite em algum momento. Hoje o nosso modelo de produção e consumo não é sustentável. Nós produzimos e consumimos para além, inclusive do nosso essencial, e nós não conseguimos recompor, do ponto de vista dos recursos naturais, aquilo que nós estamos tirando. Isso vale para o desmatamento, isso vale para o uso da água, isso vale para uma série de coisas que a gente tira de lá e não consegue, que a natureza, não permite que a natureza se recomponha. Então é muito importante a gente pensar uma economia sustentável, por exemplo. Uma economia sustentável é uma economia em que as pessoas têm acesso ao emprego e à renda. Uma economia em que tem muita gente desempregada ou sem renda, não é uma economia sustentável. Uma geração de riqueza sustentável não é uma geração de riqueza que produz um excesso de resíduo, de lixo, que a gente não tem onde colocar ou não consegue tratar. Então, voltando à pergunta, hoje nós temos tentado dialogar com o governo, não só a partir de projetos de lei que nós aprovamos, mas também em políticas e programas que já existiam, para tentar incrementar isso. E até aproveitando o momento, Vossa Excelência participou muito da questão também dos resíduos sólidos, o projeto dos resíduos sólidos, né? E acho que foi uma grande conquista para o Distrito Federal. Tivemos dois projetos importantes aprovados no ano passado. Um foi o projeto que mudou a matriz daquelas sacolinhas, ou seja, o material dela. Aquela sacolinha plástica que a gente pega no mercado, na farmácia. Aquela sacola é feita de polietileno ou de polipropileno, que é uma matéria que demora cerca de 100 a 200 anos para se decompor. Então, quando a gente joga aquilo no lixo, ou às vezes voa, vai para o meio do cerrado, vai para o meio do rio, do córrego, aquilo demora anos e anos, né? Intoxica animais, intoxica a própria vegetação. Então, a gente mudou a matéria-prima dessas sacolas, a gente está com tempo agora de implementação dessa lei, para as matérias chamadas de biocompostáveis. Para ficar mais fácil, aquilo que se decompõe com mais facilidade, amido, celulose e outros materiais, demoram ali 2, 3 meses. Então não tem problema você deixar isso às vezes cair na natureza ou ir para o próprio aterro, porque vai se decompor fácil. Mas está bem avançado essa questão da regularização, da regulamentação. Está trabalhando na regulamentação, por causa da pandemia ficou um pouco complicado exigir que os empresários atendessem essa lei dentro do prazo. A gente está até agora propondo uma dilatação do prazo de regulamentação e implementação, mas estamos caminhando. A gente está conversando muito com o Sindicato dos Supermercados, tem sido super parceiro para chegarmos a um ponto de consenso. E a outra lei que também aprovamos e tem um tempo maior para ser implementada, é a lei que estabelece o tratamento dos chamados resíduos orgânicos. Hoje a gente já recicla uma boa quantidade de papel, plástico e vidro. Vidro menos, papel e plástico bastante. Agora o resíduo orgânico, que é resto de comida, às vezes aquele papel, o guardanapo que se sujou e a gente botou na latinha, para onde que ele vai hoje? Para o aterro. Então vejam, o governo teve que gastar esse ano cerca de 9 milhões só para tratar o chorume do aterro. O chorume é aquele líquido que vai sendo criado a partir da decomposição do material. Então isso gera custo, isso é caro, a gente precisa de um modelo de tratamento mais adequado. Quais são os caminhos? Basicamente 2 hoje. Compostagem, aí você vai dizer, mas eu tenho que compostar meu lixo? Não necessariamente, o governo, como em alguns municípios já existe, pode estabelecer, como já faz com as cooperativas de tratamento de resíduos secos,
lá naquelas triagens, os pátios de compostagem. A gente tem hoje uma rede, Bispo, no DF, que é a Ecozinha, Instituto Ecozinha. 96 bares e restaurantes que geram de lixo cerca de 10% daquilo que é jogado nas latinhas. A boa parcela eles levam para os pátios de compostagem e a outra eles reciclam. Então os pátios de compostagem têm a possibilidade das usinas de biodigestão, como já acontece em alguns países, se gerar energia, se gerar gás, principalmente, com resíduo orgânico. Então agora a gente tem que caminhar para a implementação. Então tem um prazo bom aí para o governo, cerca de 5 anos, para ele começar a aplicar isso. Foi uma grande conquista e você participou ativamente disso, né? Sim. Ainda que era um projeto executivo, mas você ajudou com muitas ideias para mudá-lo. A gente elaborou a proposta, discutimos com o governo e avançamos. Agora temos que regulamentar e trazer os parceiros. Tem muita empresa hoje interessada nisso, né? Você tem as cooperativas como potenciais parceiras, gerando emprego e renda, como já existe hoje no tratamento dos papéis e dos plásticos. Mas aí eu até aproveito a pergunta para citar alguma coisa. Você falou das empresas privadas. Você é favorável às PPPs? Para algumas situações sou totalmente favorável. Eu acho que parceria público-privada é uma possibilidade para a gestão pública. E a gente tem visto no Brasil experiências exitosas de concessões e parcerias que tiram do Estado aquela responsabilidade sobre um equipamento ou sobre um serviço que não é essencial, é um serviço complementar, às vezes uma questão relacionada ao turismo, ou a parques, ou, por exemplo, estradas e rodagens, como é feito em nível federal, e tem sido bom, né? Agora, entendo que para algumas áreas essenciais nós temos que avaliar com critério para que um serviço ou um direito não se transforme num produto. E aí a população fique marginalizada, principalmente a mais pobre. Mas a discussão de todos os temas, ela é necessária e importante, né, deputado? E, claro, um dos temas aí em voga é a questão da privatização da nossa companhia energética. Sim. E qual o posicionamento de Vossa Excelência e por que desse posicionamento? Bispo, nós precisamos entender a importância da energia elétrica no desenvolvimento de uma cidade. A energia não é um serviço qualquer, ela é um item fundamental para você definir para que lado a cidade vai crescer, por exemplo. Para você definir quem que você vai atender, qual é o investimento prioritário naquele momento. O que eu defendo? O Estado pode convidar as empresas para participarem da política energética? Podem, mas a gestão tem que ser pública, para que tenhamos participação e, junto com a sociedade, dizer para onde que vai caminhar a nossa política pública de energia. Eu sou contra a privatização da SEB pela seguinte razão. Tivemos um caso recente agora no Goiás, a privatização da CELG. O que aconteceu? A energia ficou mais cara, o serviço ficou pior. E até o próprio governo do Goiás está cogitando reestatizar a CELG, porque não funcionou, né? Quando a gestão fica na mão de uma empresa, ela não vai pensar a expansão da energia com base no que é melhor para a população, necessariamente. Ela vai pensar com o que vai dar mais lucro. Então, eu não vejo com bons olhos a privatização da SEB. Entendo que isso deve passar pela Câmara Legislativa, se for o caso, que nós possamos fazer audiências, debates ampliados para ouvir a população e, assim, os deputados, que são os representantes legítimos do povo, decidirem se é melhor ou não privatizá-la. Mas não corremos o risco, deputado Leandro Grais, de que a concessão, a outorga, na realidade, seja retomada aí pelo governo federal? Não, porque isso é uma decisão do acionário, do acionista, no caso, o governo do Distrito Federal. Mas já não foi prorrogado muitas vezes exatamente o que a gente ouve, que deu a cartada final, ou o governo resolve o problema, porque a dívida é enorme, deve-se muito disso a altos salários também, que os servidores, não entra aqui no mérito se merece ou não merece, mas os altos salários da SEB e também as estações, de uma maneira geral, a rede, de uma maneira geral, está muito sucateada. Está sucateada e está sobrecarregada, porque os governos, ao longo da história do Distrito Federal, não se preocuparam com o planejamento urbano. Então, a gente viu recentemente um transformador pegar fogo lá em São Sebastião. E por quê? Porque há uma grande quantidade de ligações clandestinas. Eu acho que a gente tem que romper um pouco esse mito de que tudo que é privado é melhor do que o público. Nós temos boas gestões públicas e boas gestões privadas. O que há em comum entre elas? Planejamento, eficiência e metas. No último ano, a SEB voltou a dar lucro, justamente por uma pactuação interna dos próprios trabalhadores, que definiram algumas metas e que já estão cumprindo. A SEB está dando lucro. Eu não entendo, sinceramente, por que você vai vender uma empresa que está dando lucro. Ela tem um déficit? Tem, mas esse déficit de muitos anos de falta de gestão. E aí, a gente também tem que questionar por que certas decisões são tomadas
durante esse percurso, me parecem até com o objetivo de precarizar, de sucatear para falar, tem que vender porque não funciona. O senhor falou dos altos salários. Por que nós temos que ter salários de 50, 60 mil numa empresa pública? Inclusive, houve agora uma ação impetrada pelo governador para que pudessem os diretores de empresas públicas ganharem mais do que o teto do funcionalismo. Eu discordo. Eu acho que a empresa pública tem que respeitar o teto do funcionalismo público. Como todo mundo, né? Porque você é servidor público. Quer ser servidor privado? Vá para a iniciativa privada. O público ele tem que ter um limite porque o bem é da sociedade, não é de alguém, de um particular. Então, acho que é um debate. Se for benéfico, que se prove que é benéfico, né? Eu vejo dessa forma. E outra, que nós tenhamos uma certa coerência. Eu não sou um estatista, mas também não sou um privatista. Eu acho que o que é público tem que ser público justificadamente, a mesma coisa o privado. E na campanha a gente teve um anúncio do governador de que não haveria privatização da SEB. Fomos todos pegos de surpresa. Então, já que ele tem esse interesse, que ele paute o debate, faça o aprofundamento e prove que é melhor sim privatizar a SEB. Mas não seja isso, deputado Leandro, que quando a gente está de fora, a gente vê com um olhar. Quando a gente entra, vê que a situação é um pouquinho pior do que a gente imaginava. Mas, é claro, nosso tempo está chegando aí ao fim, mas faltam 2 anos para o seu mandato. Quais as prioridades desse próximo mandato? Tem uma visão de sair a deputado federal, senadora, governador? Qual a previsão para o futuro do deputado Leandro Grais? A previsão é concluir todos os meus compromissos de campanha. Nós já cumprimos quase todos, faltam poucos para a gente encerrar o que estava no meu panfleto de campanha e eu quero finalizar esses 4 anos cumprindo 100% do que eu prometi fazer e não tendo feito nada diferente do que eu prometi fazer. Porque as pessoas, quando elas apertam o número de alguém na urna, elas apertam não só o número da pessoa, mas os compromissos que ela fez. E é preciso recuperar a credibilidade da população perante a política. Então eu vou trabalhar, continuar tentando apresentar projetos de lei que melhorem a vida das pessoas e fiscalizar, principalmente o governo, que é o papel dos deputados. O deputado ele tem que fiscalizar, cobrar do governo, dialogar sempre, mas ficar em cima na aplicação do dinheiro público e na entrega de bons serviços para a população, que é o que eu tenho feito com independência, com autonomia desde o início do mandato. E convidar as pessoas para me acompanharem, bispo. Por favor. Nas redes sociais, Leandro Grais, tudo junto. Meu site também, leandrograis.com.br. Tudo do meu mandato está lá. Tudo, todas as ações, tudo que a gente faz, transparência total em relação ao trabalho. E 2022 quem decide é a população. Mas você acha que o seu eleitor, aquele que colocou o seu número na urna, estaria arrependido na sua visão? Pelos retornos que eu recebo, imagino que as pessoas estão satisfeitas com o mandato. E eu invisto muito no relacionamento com os eleitores, escuto muito os eleitores, algumas das ações que a gente faz, eu divido com os eleitores as decisões e é muito importante que as pessoas cobrem os seus eleitos, cobrem os representantes, fiquem em cima mesmo. Se não atuou direito, se fez uma coisa que não é positiva, que seja criticado, que seja cobrado. Mas também é muito bom receber sugestões. Então eu coloco o mandato aqui a serviço de todos vocês para qualquer colaboração, qualquer ideia que a gente possa, com ela, melhorar a vida da população do Distrito Federal. Toda ideia sempre será bem-vinda. Sempre. Deputado Leandro, a gente só tem a agradecê-lo. E além de deputado, professor, é roqueiro. É isso aí. Deputado, muito obrigado por sua presença. Obrigado, Bispo. Um grande prazer conversar com o senhor. A honra é nossa. Quero agradecer aqui ao deputado Leandro Grais e realmente tem feito a diferença como parlamentar, naquilo que ele se propôs a fazer. E é claro, a gente só tem que agradecer aos bons parlamentares. Permaneça conosco, porque no próximo bloco tem uma palavra de fé, esperança para você e sua família. Até daqui a pouco.